Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Mesmo assentado como os irmãos estão, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, nós vamos ler os versos 1, 2 e depois o 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Verso de número 12. É a oração que faz o rei Josafá. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porventura em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, os nossos olhos estão postos no Senhor. Às vezes, Senhor Deus, nós nos permitimos olhar para outros lugares, mas que os nossos olhos, Senhor Deus, estejam postos no Senhor. Fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, onde a vida se tornou fácil, devido à tecnologia, devido ao avanço de muitas coisas, mas tem sido difícil. Tem sido difícil e às vezes bate dentro de nós uma desesperança. E a desesperança, ela é muito ruim, porque, entre outras coisas, ela nos faz pensar ou achar que nada mais vale a pena. Então, a gente não trabalha direito porque a gente acha que não vale a pena, a gente não se esforça como deveria porque acha que não vale a pena. Josafá, irmãos, era um rei que buscava a Deus. Ele foi um bom rei. Ele era tetraneto de Davi. Ele foi o quarto rei do reinado do sul de Israel. Filho do rei Asa, sua mãe se chamava Azuba, e ele fez coisas boas. Ele derrubou altares de Acera e de Baal dentro de Israel, e isso agradou o coração do Senhor. Ele restaurou a adoração no templo, e isso também agradou o coração do Senhor. Ele enviou levitas e sacerdotes por todo o território de Judá para restaurar o culto e para levar a nação a uma adoração ao Senhor. E o povo realmente voltou a ouvir a palavra de Deus e dar atenção ao Senhor. Ele reinou por cerca de 25 anos em Israel, mas, como todo homem, ele não era perfeito e ele errou. E entre os erros de Josafá foi fazer alianças com quem ele não deveria fazer alianças. Ele fez uma aliança com Acasias e isso não foi bom. Israel padeceu por isso. Aliás, Judá, porque Israel era a capital do Reino do Norte. E ele também fez aliança com Acabe, e isso não foi bom. Micaías profetizou que
eles iriam perder a guerra, e Acabe disse que ele ficaria preso e que ele só seria solto depois que ele retornasse. E Micaías disse: então, você não vai voltar. E é interessante que ele ficou com medo dessa palavra e ele não foi como rei para a batalha, e Josafá foi como rei. E o exército inimigo queria alvejar Josafá, mas quando ele clamou e gritou, eles observaram que não era Josafá. E aí uma flecha, que se fosse no Rio de Janeiro seria uma bala perdida, mas no meio da guerra lá foi uma flecha perdida, acertou Acabe. E Acabe morreu, e se cumpriu a palavra de Micaías. Mas Josafá se arrependeu, ele voltou, mas houve uma coalizão de reis para estarem combatendo contra Judá, contra Josafá. E nessa coalizão estavam os amonitas, os moabitas, e se você é frequentador de escola bíblica dominical e presta atenção nas lições, você vai saber que os amonitas e os moabitas, eles foram povos que descendiam de uma relação muito ruim, que foi a relação incestuosa de Ló com as suas filhas. Da relação de Ló com as suas filhas nasceu Amon e Moabe, que deram origem aos amonitas e os moabitas, que durante todo o tempo da vida do povo de Deus foram uma pedra no sapato. E eles, juntos com os meunitas, que eram uma tribo da Arábia, se uniram contra Josafá. Mas é interessante isso. Por que Josafá estava sendo atacado? Porque espiritualmente ele estava bem e muito fortalecido, mas politicamente ele estava isolado, e os reis viram que ele estava isolado e resolveram atacá-lo. Só que ele não tinha o amparo de outras nações, ele não tinha o amparo de outros reis, mas ele tinha o amparo do Senhor, porque ele tinha reposicionado sua vida diante de Deus. E nesse texto que nós lemos, um profeta chamado Jaziel, ele vai profetizar e vai dizer: olha, Josafá, pode ir na batalha, e você não vai precisar nem de guerrear, porque eu vou guerrear essa guerra. Verso de número 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. E Josafá, ele sai dessa batalha vitorioso, porque ele entendeu duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, ele entendeu que o inimigo é mais forte do que ele. Por isso que ele clama no verso de número 12, diz isso, porque ele diz assim: olha, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Ele entendeu: Senhor, o inimigo é muito maior do que nós, é muito maior do que a nossa capacidade de enfrentá-lo, de resisti-lo. Mas aí vem uma segunda coisa que Josafá entendeu, e é sobre essa que nós queremos nos debruçar nessa noite. Ele diz assim: mas os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Queridos, o segredo é estar com os olhos voltados para o Senhor. Lembra de Pedro? Enquanto os olhos dele estavam fitos em Jesus, ele teve a capacidade de andar sobre as águas. Quando os olhos dele se desviaram para as ondas, o mar bravio, ele começou a afundar.
Há um poder naquele que clama, e é na rendição que nós vemos o agir de Deus. E a oração de Josafá é uma oração de alguém rendido. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, o inimigo é maior e mais poderoso do que eu. Mas, Senhor, os meus olhos estão voltados para Ti. Quando ajustamos o foco, nós alinhamos a nossa fé, irmãos. Às vezes a gente tem que ajustar o foco. A gente trabalha com 2 projetores, e esse projetor é interessante, porque ele tem uma imagem nítida, mas tem uma coisa nele chamada foco, e se mexer no foco, a imagem fica distorcida, e a gente não enxerga como deveria enxergar. Na nossa vida espiritual, irmãos, às vezes nós temos que ajustar o foco. Ajustar o foco, para que a nossa fé esteja alinhada no Senhor. Todas as vezes que a gente estiver conversando alguma coisa, a gente tem que pensar, o que Deus tem nesse negócio? Onde Deus está nisso? Será que eu estou colocando Deus para fora? Tudo que alimentamos, irmãos, cresce. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente alimenta. E se tudo que a gente alimenta cresce, nós precisamos nos alimentar em Deus. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. E eu quero pedir aos irmãos que abram lá em Mateus 24, do verso 3 ao verso 14, Jesus está num sermão profético. E ele está falando sobre o fim dos tempos, e ele está falando sobre o que nós chamamos de o princípio das dores, que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. A partir do verso de número 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores. E no original aqui, irmãos, não é dor de machucado, dor de ferimento, não, é dor de quem está parturiente, que está para dar à luz. É a iminência de algo que vai chegar. Então, vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, o que Jesus quer nos advertir? Não é para a gente desanimar, mas esse texto está aqui para nos alertar, para nos prevenir, para nos chamar uma atenção, irmãos, de uma realidade que é o agora. Porque quando a gente lê esse texto, dá a impressão que a gente está lendo o jornal de hoje. Porque amanhã nós vamos ter notícias desse calibre em todos os canais de televisão, de comunicação. Então o que Jesus quer comunicar, irmãos? Ele quer comunicar o seguinte, que a verdadeira fé, essa fé que olha para o autor e consumador
da nossa vida, ela, em primeiro lugar, nos tira do engano, porque a palavra de ordem, irmãos, muitas vezes é um engano. Hoje, irmãos, não dá para acreditar em quase nada. Um irmão aqui da igreja me mandou um vídeo, e o vídeo era um bode que ia dentro de um templo, para um lado, para o outro. Alguém viu esse vídeo aí? Viram esse vídeo? Irmãos, inteligência artificial. Aquilo ali não é verdade. Aquilo ali, irmãos, é inteligência artificial. A inteligência artificial, irmãos, faz uma porção de coisas. Duvide de tudo que você está vendo e ouvindo. Porque hoje, irmãos, não dá. Eles colocam, por exemplo, eu vi o Silvio Santos na bancada do Jornal Nacional. Se eles quiserem, eles botam você lá. Então nós temos vivido o tempo de engano, e Jesus vai dizer aqui, olha só, verso de número 4 e 5, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo sou o Cristo, e enganarão a muitos. E não é a literalidade, irmão, de dizer assim, eu sou o Cristo. Não, é mais do que isso, é alguém dizendo estar por Cristo, fazendo por Cristo, e não tem nada de Cristo. O verso de número 11 vai dizer assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A verdadeira fé, irmãos, daquele que olha para Jesus, nos tira desse lugar comum do engano, sabe, daquilo que parece que é verdade, mas não é. Irmãos, parece que o bode está saltando pela igreja, parece, mas não é. Tem coisas, irmãos, que estão sendo ditas que parece verdade, parece ser bíblico, parece ser de Deus, mas não é. Agora, em segundo lugar, a verdadeira fé que olha para Jesus nos tira do lugar do medo. Verso de número 6, ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Como é que um cristão, pastor, olha para essas coisas que estão acontecendo com o coração pacificado? Como Jó diria, eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará ao meu favor. Irmãos, nós não temos que contribuir para o caos, não precisamos de fazer isso. Por que eu digo isso? Porque às vezes quando alguém se levanta para melhorar alguma coisa, não, alguém diz, não, tem que piorar mesmo, porque a Bíblia diz que vai piorar. Sim, a Bíblia diz que vai piorar, mas não diz para mim e para você ajudar para que piore. Não, nós temos que pregar o Evangelho, viver e falar do amor de Deus. Mas isso, irmãos, não deve nos trazer assombro. Nos nossos lábios e no nosso coração deve estar o que estava nos lábios e no coração de Paulo. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. O que precisamos, irmãos? Estar preparados. Porque um dia vai soar uma trombeta, irmãos, com um alarido diferente, que não vai ser só você que ouviu, só eu que ouvi, não, todos ouvirão. Todos ouvirão. Mas, irmãos, a verdadeira fé também nos tira desse lugar da ofensa, daquilo que tenta nos
separar de Deus e às vezes até dos irmãos. Verso 9 e 10: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis rodeados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Irmãos, quanta gente vivendo uma vida de aborrecimento. Por quê, pastor? Porque nós estamos nos esquecendo de fitar os olhos no Senhor. Qual o segredo da vitória de Josafá? Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Os meus olhos estão no Senhor. Josafá era um homem que falhou, fez muita coisa boa, falhou também porque o ser humano falha. Mas os olhos deles estavam postos no Senhor. Mas ele também, irmãos, vai falar que a verdadeira fé nos livra da frieza espiritual. Porque isso aqui, irmãos, é que dói. Verso de número 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando que o nosso amor esfria, irmãos? Existem muitas coisas para fazer o nosso amor esfriar, mas todas elas têm a mesma origem. Sabe por que o nosso amor esfria? Porque nós tiramos os olhos do Senhor. Quando eu tiro os olhos do Senhor, a tendência é o meu amor esfriar. Então, pastor, o que fazer? Faça como Josafá. Ele entendeu que a guerra e a demanda era muito maior do que a capacidade dele de resolver. Ele entendeu que ele não daria conta, mas ele entendeu que ele só teria vitória se ele continuasse olhando para o Senhor. Quanto a mim, Senhor, os meus olhos estão postos no Senhor. Mas o que mais, pastor? Verso de número 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim. Vai vir guerra, vai vir rumor de guerra, vai vir aborrecimento, tem medo, mas eu tenho que perseverar. Eu não posso esmorecer, porque Deus é comigo e Deus é contigo, meu irmão. Porque o Senhor, irmãos, Ele é conosco. Resista, porque Jesus Cristo, Ele continua sendo o Senhor da tua e da minha vida. Eu queria te convidar a falar com Deus nesse momento. Quem sabe nós precisamos, irmãos, fazer essa oração. Senhor, quanto a mim, os meus olhos estão postos no Senhor. Pai, não me permita, Pai, olhar para as adversidades. Quem sabe, Senhor Deus, olhar para o quintal do vizinho e achar que a grama dele está mais verdinha do que a minha. E por isso, Senhor Deus, desviar. E não é desviar de um local ou de outro, mas é desviar da tua presença. Ó Pai, os teus olhos estão sobre nós. E os nossos olhos, Senhor Deus, precisam estar postos em Ti. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja.
Renova, Senhor Deus, a fé, porque, Pai, nós aprendemos nessa noite que se nós nos reposicionarmos diante do Senhor, Pai, o Senhor vai corrigir a rota, o Senhor vai nos ajudar a ajustar o foco e alinhar a fé, como a fé precisa ser alinhada. Ministra, Senhor Deus, nos corações, ministra sobre nós, Senhor Deus. Pai, quão maravilhoso é quando caminhamos olhando para o Senhor. As tormentas não são dificuldade, o mar bravio não é dificuldade, o inimigo não é dificuldade, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Então, Pai, a nossa oração é essa. Nos ajuda a ter o olhar posto no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar